Oi gente, como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é sobre uma mulher chamada Kathy Jo Baker. Kathy era casada e tinha um filho, e sua família estava morando em um local considerado tranquilo e seguro. Segundo relatos, ela estava feliz e realizada com a sua família, até que um certo dia ela e seu filho desapareceram. Depois de muitas buscas, ela foi encontrada em circunstâncias inacreditáveis. E 30 anos depois, uma pequena evidência levaria os investigadores até o culpado de tudo aquilo. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho desse caso no vídeo de hoje. Se ainda não for inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativem o sino das notificações, porque daí assim que eu postar um vídeo, o YouTube já te notifica e você já consegue vir assistir. Deixe o seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante. E não se esqueça que toda segunda-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. E me sigam na minha outra rede social, porque sempre que tem vídeo novo aqui, eu aviso por lá. E agora, vamos para o caso de hoje. Kathy Jo Baker nasceu em 3 de setembro de 1958 em Terre Haute, condado de Vigo, Indiana, Estados Unidos. Ela tinha 20 anos quando o caso de hoje aconteceu, e esse caso aconteceu em Raleigh, Indiana. Kathy Baker era casada com um homem chamado Kenny e eles moravam em uma comunidade rural considerada muito segura. Eles consideravam aquele local ideal para criar o seu filho de apenas 2 anos, chamado Ryan, e estavam muito felizes por morar ali. Kenny, o marido dela, disse em uma entrevista que sempre amou muito a sua esposa, que eles sempre faziam tudo juntos, e ele não queria estar em qualquer lugar sem ela, que ele considerava que, no caso deles, foi amor à primeira vista. Falando sobre a personalidade de sua esposa, ele disse que ela tinha uma personalidade forte e que ele gostava disso nela. Ele acrescentou que ela era bem extrovertida também. E Kathy sempre disse aos seus familiares que o seu sonho era ser mãe, então ela e o seu marido estavam muito felizes com o casamento, a casa e o filho deles. Até que no dia 22 de maio de 1979, algo estranho aconteceu. Kenny, que tinha 28 anos nessa época, havia ido trabalhar e ele saía de seu serviço por volta das 18 horas. Segundo seus relatos, ele foi direto para casa e estava ansioso para jantar com a esposa e o filho, como sempre faziam. Mas, quando chegou em casa, encontrou a sua mãe esperando por ele na garagem de casa. Ele perguntou a ela o que estava acontecendo e a sua mãe perguntou onde a Kathy estava. Kenny respondeu que tinha certeza que a sua esposa estava em casa, pois ela não havia comentado com ele que iria sair naquele dia. Mas a mãe dele relatou que estava tentando entrar em contato com a nora desde o horário do almoço, que ela ligou por várias vezes, mas ela não atendeu a nenhuma de suas ligações. E como a mãe do Kenny sabia que sua nora e seu neto ficavam sozinhos na residência, ela resolveu ir até lá para ver se estava acontecendo alguma coisa. Kenny disse que, ao ouvir esses relatos de sua mãe, ele imediatamente ficou preocupado, pois sabia que se sua esposa tivesse decidido sair de casa, ela ligaria no seu serviço para avisá-lo. Kenny correu até o quintal de sua residência, pois sabia que sua esposa gostava de ficar tomando banho de sol em uma cadeira de praia que eles possuíam. Ela chegava a ficar horas ali. Ele pensou que ela poderia ter adormecido na cadeira enquanto tomava sol. Porém, ao chegar lá, Kathy não estava lá. Mas a cadeira de praia que ela sempre usava e um rádio que ela costumava deixar ao seu lado, enquanto tomava banho de sol, estavam lá, no mesmo lugar em que ela sempre ficava. Ele chamava por ela e seu filho, mas nem sinal deles. Olhando a residência, ele percebeu que o portão e a porta dos fundos de sua residência estavam abertos, e, segundo ele, aquilo era muito estranho, pois eles nunca deixavam aquele portão aberto, senão o seu filho poderia fugir por ali, e as portas da residência nunca ficavam abertas, pois, dependendo do horário, ali no local onde eles moravam, poderia entrar muitas moscas e outros insetos na residência.
Então, a maneira em que ele encontrou a sua casa não era a maneira típica que eles estavam acostumados a deixá-la. Ao entrar na casa, ele foi notando outras coisas mais estranhas ainda. Logo de cara, ele viu que o cobertor de seu filho estava jogado no chão e o cobertor estava sujo. E ele sabia que o seu filho nunca saía de casa sem aquele cobertor. E ele também percebeu que o jantar que a sua esposa estava preparando para eles naquele dia ainda estava no fogão. Kenny, ainda bem preocupado, decidiu entrar em contato com a melhor amiga de sua esposa e perguntou se ela tinha ideia de onde a Kathy poderia estar. Essa amiga dela disse que entrou em contato com a Kathy por telefone naquele dia por volta das 11 horas da manhã. E depois desse horário, ela não falou mais com a amiga e que não fazia ideia de onde ela poderia estar. Logo em seguida, ele ligou para a mãe de sua esposa. A mãe dela se chama Carol Monette. E ele contou à sua sogra tudo o que estava acontecendo e perguntou se ela fazia ideia de onde a sua esposa poderia estar. Carol disse em uma entrevista que pediu que o seu genro olhasse pela casa e visse se a bolsa da Kathy estava por lá ou se ela havia levado a bolsa. Depois de procurar um pouco, Kenny encontrou a bolsa de sua esposa. E assim que ele contou isso a Carol, ela falou que era melhor ele entrar em contato com a polícia imediatamente. Ouvindo o conselho de sua sogra, o Kenny imediatamente ligou para o departamento de polícia e relatou o desaparecimento de sua esposa e filho. Porém, o policial que o atendeu disse que eles não poderiam fazer nada enquanto não completasse 24 horas do desaparecimento dela, pois nesse tempo ela poderia voltar para casa. Kenny relatou em uma entrevista que ficou apavorado ao ouvir o policial dizendo isso. Ele insistia que sua esposa e filho estavam desaparecidos e que provavelmente estavam precisando de ajuda. Segundo ele implorou que aquele policial fizesse algo para ajudá-lo. Mas, quando ele percebeu que o policial realmente iria esperar as 24 horas, ele decidiu que não ficaria sentado esperando. Ele sabia que havia um ex-colega de escola dele que trabalhava no Departamento de Polícia Estadual de Indiana. E ele ligou nesse departamento e pediu para falar com o seu ex-colega de escola. Esse colega dele era o soldado Charles Ellis. Charles disse em uma entrevista que, assim que começou a ouvir o que o Kenny tinha a dizer, ele logo percebeu que ele estava muito preocupado com o fato de que sua esposa e filho estavam desaparecidos. E, ao perceber o desespero na voz de seu amigo, ele decidiu ir até a casa dele para ver o que poderia fazer para ajudá-lo. Assim que os policiais chegaram na residência, o Kenny e sua mãe já foram mostrando a eles todas as evidências que deixavam claro que algo estava errado. Ele mostrou o portão dos fundos da sua residência, que estava aberto, mostrou que a porta dos fundos também estava aberta, mostrou o cobertor de seu filho e a maneira em que a comida que a sua esposa estava preparando estava no fogão. De início, o Kenny acreditava que a comida que estava no fogão era do jantar que a sua esposa estava preparando. Porém, posteriormente, os investigadores concluíram que, na verdade, aquela era a comida do almoço que a Kathy estava preparando. Ele também falou aos policiais que a sua esposa provavelmente havia separado uma roupa para vestir depois de tomar banho de sol, e que essas roupas ainda estavam sobre a cama e que a bolsa dela também estava lá. E isso mostrava que ela não saiu da residência por vontade própria, pois ela nunca sairia com o seu filho sem levar a sua bolsa. Ele também disse que nenhum sapato dela estava faltando, que a única coisa que estava faltando dentro daquela casa era sua esposa e o seu filho. A partir daí, os familiares da Kathy e do Kenny começaram as buscas junto com o seu amigo Charles. E o Charles falou para o Kenny que se a esposa dele e seu filho não fossem encontrados até o outro dia de manhã, a Polícia Estadual de Indiana lançaria uma investigação em grande escala. Enquanto isso, eles começaram a fazer as buscas por todos os lugares que conseguiram. Alguns estavam andando a pé pelas florestas e outros estavam rodando pelas estradas de carro. A mãe da Kathy disse que eles estavam se esforçando muito para tentar encontrá-los o mais rápido possível, pois já estava escurecendo.
Carol disse que quando finalmente escureceu, ela começou a sentir uma dor em seu estômago e sentia que, infelizmente, nunca mais veria sua filha e seu neto com vida. Amanheceu e, infelizmente, eles ainda não haviam encontrado nenhum indício do paradeiro dos dois. E, como prometido pelo Charles, o amigo do Kenny, a Polícia Estadual de Indiana começou uma grande busca por eles. Eles disponibilizaram um helicóptero que começou a sobrevoar toda a região. Mas, mesmo com os helicópteros, a busca não foi muito fácil, porque, segundo um dos investigadores, existem áreas de vegetação muito densas por ali. Eram muitas árvores e mato alto, então eles não tinham muita visibilidade. Logo, essa busca aérea não revelou novas pistas, mas a notícia do desaparecimento da mãe e seu filho pequeno estavam se espalhando rapidamente pela comunidade. E aquela era uma comunidade muito unida, então várias pessoas começaram a se unir para tentar ajudar de alguma forma. Até que uma das vizinhas do Kenny entrou em contato com ele, pois disse que tinha uma informação que considerava importante. Ela falou que os seus filhos estavam pescando e que acreditavam ter ouvido um choro, mas logo deduziram que deveria ser o barulho de algum animal e por isso não foram até o local de onde o choro vinha para verificar. Mas, depois que eles ficaram sabendo da notícia do desaparecimento da Kathy e do seu filho, de apenas 2 anos, eles começaram a pensar que aquele barulho se parecia muito com o choro de um bebê. Kenny disse que nem sabe explicar a sensação que teve ao ouvir o que aquela vizinha havia acabado de lhe contar. Segundo ele, aquilo lhe encheu de esperança. Agora, ele acreditava que o seu filho estava vivo e que eles tinham a chance de encontrá-los e que tudo ia acabar bem. Imediatamente, o Kenny se uniu aos filhos daquela vizinha e pediu que eles o levassem até o local onde eles estavam pescando. Eles decidiram que andariam por todas as partes próximas ao local onde eles estavam para tentar encontrar a Kathy e o Ryan. Kenny também entrou em contato com o seu amigo Charles, que trabalhava no departamento de polícia, e contou a ele sobre o que a sua vizinha havia acabado de lhe contar e sobre as buscas que eles estavam decididos a fazer por conta própria. Charles disse em uma entrevista que assim que recebeu essa ligação de seu amigo, ele, um técnico de evidências e vários outros policiais saíram em suas viaturas em direção ao local indicado por Kenny para ajudá-lo nas buscas. Enquanto algumas pessoas faziam buscas em grupos, outras faziam buscas sozinhas. Todos estavam tentando ajudar de alguma forma. E uma das pessoas que estava fazendo uma busca sozinha era um homem chamado Les Bulling, que era amigo da família. E ele relatou que estava andando por uma área arborizada quando encontrou a Kathy deitada no chão sem se mover. O pequeno Ryan estava deitado aos pés dela. Les tocou no rosto dela e, segundo ele, ela estava muito gelada. E logo ficou claro para ele que, infelizmente, ela estava sem vida. Logo em seguida, aquele homem estendeu as mãos em direção ao pequeno Ryan. Ele disse que iria colocar as mãos debaixo dele para tentar pegá-lo, e que ele nem sabe por que teve essa reação, mas acredita que foi apenas uma reação paternal, pois ele acreditava que o pequeno Ryan também estava sem vida, assim como a sua mãe. Até que, segundo o Les, assim que ele encostou no Ryan, ele virou a cabeça e começou a tentar falar com ele. Sim, Ryan ainda estava vivo, mas estava muito fraco. E ele ficava tentando falar algo para aquele homem. E ele estava tão fraco que a sua voz estava muito baixa. Então, o Les aproximou o seu ouvido da boca do pequeno para tentar entender o que ele estava lhe dizendo. E foi aí que ele entendeu que o Ryan estava dizendo que queria o seu pai e também queria beber água. Les sabia que tinha um riacho ali perto, então ele correu até lá e molhou a ponta de sua blusa. Em seguida voltou até o local onde o Ryan estava e pediu que ele chupasse a ponta da blusa para tentar beber um pouco de água. Logo depois, ele informou aos policiais sobre a sua descoberta. Ele informou que havia encontrado a Kathy, mas que aparentemente ela estava sem vida, e que também encontrou o filho dela de apenas 2 anos.
e que ele estava vivo, mas que estava precisando de uma ambulância para receber cuidados médicos urgente. Sem hesitar, o Charles solicitou ajuda e foi rapidamente para o local indicado por aquele homem. Segundo ele, assim que chegou na cena, só de olhar, ele já pôde perceber que não conseguiriam fazer mais nada para tentar ajudar a Kathy. E o pequeno Ryan estava todo manchado de vermelho. Ao examiná-lo mais de perto, eles puderam perceber que ele tinha um ferimento grave na cabeça. Charles viu que Ryan precisava de ajuda o mais rápido possível, pois ele já estava muito debilitado. Então, ele decidiu que não ficaria ali aguardando por uma ambulância. Ele enrolou o Ryan em um cobertor e foi o mais rápido que pôde para um hospital local. Enquanto Charles corria para tentar salvar a vida do pequeno Ryan, outros investigadores começaram a vasculhar cuidadosamente todas as partes da cena onde a Kathy foi encontrada. Eles notaram que ela estava usando apenas uma camiseta e por baixo dessa camiseta, antes daquilo tudo acontecer, ela provavelmente estava usando um biquíni. E isso batia com os relatos que foram dados pelo marido dela, de que ela gostava de tomar banho de sol em seu quintal e que ela fazia isso de biquíni. E eles acreditavam que ela estava usando o biquíni por baixo daquela blusa porque a parte inferior do biquíni havia sido removida e estava dentro da boca dela. E eles também conseguiram encontrar a outra parte do biquíni enrolada e jogada próxima a ela. Segundo um dos investigadores, tudo indicava que quem fez aquilo com ela a forçou a ter relações não consentidas, pois ela estava sem roupas da cintura para baixo e também tinha marcas em seu peito. Kenny contou em uma entrevista sobre o momento em que ele ficou sabendo que haviam encontrado sua esposa e filho. Ele falou que assim que chegou no local, um casal de amigos o agarrou, pois ele queria correr até o local onde a sua esposa estava. Esse casal de amigos reforçou a ele que realmente a Kathy havia sido encontrada, mas que ela estava sem vida. Vejam ele contando emocionado sobre como foi esse momento. Além de legendar, eu vou dublar essas partes para melhor entendimento de quem, por algum motivo, só ouve o áudio dos vídeos sem ver as imagens. Um casal de amigos meu me agarrou e me disse que eles a encontraram. E ela se foi. Ele disse que naquele momento só queria ir até lá, mas os seus amigos não permitiram. E que hoje, pensando melhor em toda aquela situação, ele é grato pelo fato de que seus amigos não permitiram que ele fosse até lá. E nesse mesmo momento, ele descobriu que o seu filho ainda estava com vida, mas estava muito debilitado em um hospital. Então, segundo ele sabia que mesmo com toda a dor que estava sentindo pelo que havia acontecido com a sua esposa, ele precisava ser forte para o seu filho. Mas Kenny relata que assim que chegou no hospital, ele não estava conseguindo controlar as suas emoções e começou a pensar em cessar a própria vida. Ele se lembra que um médico se aproximou dele e falou que ele precisava pensar um pouco mais, pois se caso fizesse algo contra si mesmo, quem iria cuidar de seu filho? O Ryan acabou entrando em coma e os médicos disseram que não tinham certeza se ele conseguiria sobreviver. Segundo Kenny, o seu filho tinha uma fratura no crânio e os médicos disseram que aquele machucado só poderia ter sido causado por alguém que o atingiu com força na cabeça. Sim, o culpado por tudo que havia acontecido com a Kathy teve a capacidade de também agredir o pequeno Ryan, de apenas 2 anos. E ao que tudo indica, o objetivo daquela pessoa era de que ele não sobrevivesse. A partir daquele momento, o Kenny disse que nunca saiu do lado de seu filho. E enquanto observava o seu filho em coma naquele hospital, segundo ele orava o tempo todo pedindo que ele conseguisse se recuperar. Kenny deixou perto de seu filho um trator de brinquedo que ele gostava muito e o seu cobertor, pois, segundo Kenny, seu filho nunca saía sem aquele cobertor. Até que um certo dia, finalmente, o Ryan acordou.
E, segundo Kenny, a primeira coisa que o seu filho fez foi olhar para o lado e ele disse as seguintes palavras: "Papai, está aí o meu trator e o meu cobertor." Ryan havia ficado meses em coma e assim que voltou, ele foi capaz de se lembrar de seus objetos que tanto gostava. Ryan deu uma entrevista quando já estava adulto, com 40 anos de idade, em que falou que não se lembra daqueles acontecimentos, pois era muito novo. Os familiares disseram que foi muito difícil para eles ter que ver o Ryan crescer sem a mãe, pois eles sabiam que ser mãe era o sonho dela, e o que ela mais queria era ver o filho crescer e estar ao lado dele. A Carol, mãe dela, disse que o Ryan estava o tempo todo ao lado de Kathy, que sua filha não ia a lugar algum sem o seu neto. E ela também dizia aos seus familiares que o seu marido e o seu filho eram a vida dela. Enquanto os familiares da Kathy precisavam lidar com o luto por perdê-la, os investigadores estavam à procura de qualquer evidência que pudesse levá-los ao culpado de tudo aquilo. Os exames revelaram que a causa do óbito dela foi porque o culpado por tudo aquilo interrompeu a respiração dela ao colocar as mãos em seu pescoço. E os exames também confirmaram aquilo que os investigadores já desconfiavam. O culpado por tudo aquilo havia forçado relações com ela. O legista coletou amostras de sangue e também coletou amostras de sua região íntima e da roupa que eles encontraram no local. Outra coisa que eles também encontraram foram alguns respingos de sangue na blusa que ela estava usando. Mas, naquela época, o único exame que eles conseguiriam fazer para comparar aquele sangue encontrado na blusa dela era o exame de tipagem sanguínea, que não ajudaria muito naquela ocasião. Aí, os investigadores decidiram ir conversar com os familiares dela e perguntaram se eles haviam notado algo de estranho nos últimos dias ou se a Kathy teve problema com alguém para que eles pudessem investigar. Até que eles conversaram com uma meia-irmã da Kathy, chamada Laura, e ela contou algo estranho aos policiais. Ela falou que havia combinado de ir na casa de sua meia-irmã para que elas pudessem tomar sol juntas. E assim que ela estacionou seu carro na frente da casa de sua irmã, ela notou que um carro amarelo passou por ela. Quando ela desceu de seu veículo, aquele carro passou por ela mais uma vez. E era como se o motorista diminuísse a velocidade ao passar na frente da casa da Kathy. E enquanto elas estavam tomando sol, como a Kathy costumava fazer, o veículo passou mais uma vez por elas bem devagar. E sua meia-irmã disse que a Kathy se levantou muito brava e disse que aquele carro passava por sua casa várias vezes ao dia. E acrescentou que aquilo a estava incomodando. Laura relatou que ficou assustada com aquela situação, pois ela sabia que as duas estavam sozinhas naquela casa. E aquele carro passou mais uma vez na frente da casa. E dessa vez a Kathy já estava muito irritada. Aí ela se levantou da cadeira e gritou em direção ao carro. Segundo Laura, ela gritou para o motorista, dizendo que era melhor ele tirar uma foto logo, porque aí ele poderia ficar olhando por mais tempo. Mas a Laura não gostou muito dessa atitude de sua meia-irmã e a repreendeu. Ela pediu que ela não fizesse aquilo novamente, pois elas estavam sozinhas naquela casa, que ficava no meio do nada, e aquilo era muito perigoso. Mas, como Kenny sempre dizia, sua esposa tinha uma personalidade forte. Então, se algo a desagradava, ela acabava agindo dessa forma mesmo. Aí, os investigadores decidiram conversar com os moradores da vizinhança. E ao conversar com um agricultor que estava trabalhando por ali e perguntar se ele havia visto algo de estranho nas redondezas no dia em que aquilo aconteceu com a Kathy, aquele homem contou que se lembrava de um carro amarelo andando perto do local onde ela foi encontrada com o seu filho. Ele disse que era por volta de 1h da tarde quando ele viu o veículo estacionado perto do local onde a encontraram. E segundo um dos investigadores, o que esse agricultor disse foi muito importante,
porque desde o início, enquanto avaliaram tudo dentro da residência, eles concluíram que ela estava preparando o almoço quando aquilo aconteceu com ela. E a partir desse momento, os investigadores queriam localizar esse carro amarelo e o seu dono, pois eles suspeitavam que o dono daquele carro era o culpado pelo que aconteceu com ela. Então, os investigadores começaram a pesquisar todas as pessoas que possuíam veículos amarelos, pois estavam decididos a investigá-los. Porém, um dos investigadores disse que aquela seria uma tarefa difícil, pois no local onde eles moravam, várias pessoas possuíam veículos amarelos. Então, para fazer um filtro melhor e iniciar logo as investigações, eles pesquisaram todas as pessoas que possuíam um veículo amarelo e começaram a filtrar dentre essas pessoas as pessoas que possuíam um veículo amarelo e tinham registro criminal. Até que um homem chamado Buddy Riley ficou no topo da lista dos investigadores. Ele tinha um grande histórico criminal. Ele havia forçado relações com várias mulheres e também havia sequestrado algumas mulheres. Ele morava na área e tinha um amigo que tinha um carro amarelo. Logo, os investigadores concluíram que ele teria um acesso fácil a esse carro se precisasse. Os investigadores também descobriram que ele estava vendendo algumas substâncias e ele era viciado em algumas substâncias também. Aí, os investigadores o convocaram para um interrogatório. E quando perguntaram se ele era o culpado pelo que havia acontecido com a Kathy, ele deu uma resposta que surpreendeu os policiais. Ele disse que, às vezes, quando ele usava aquelas substâncias, ele tinha alguns apagões. Então, ele não conseguia dizer aos policiais se ele era o culpado ou não pelo que havia acontecido com ela, porque ele não conseguia se lembrar do que havia feito no dia em que ela desapareceu. Aí, os investigadores perguntaram se ele aceitaria passar pelo teste do polígrafo para confirmar que o que ele estava dizendo era verdade, e ele aceitou. Porém, segundo um dos investigadores, o examinador percebeu que ele estava usando algumas técnicas para tentar enganar o polígrafo. E os investigadores também decidiram interrogar aquele amigo dele que possuía o veículo amarelo. E esse amigo dele disse que emprestou o seu veículo poucas vezes para o Buddy. Mas quando ficou sabendo do porquê estava sendo interrogado, esse amigo dele contou que o Buddy nunca ficou com o seu veículo por um tempo maior do que 30 minutos no máximo, e que por isso ele achava que era impossível o Buddy ser o culpado pelo que aconteceu com a Kathy. E ele pensava dessa forma porque, com certeza, achava que o seu amigo precisaria de mais de meia hora para fazer tudo o que aconteceu com ela e depois ainda descartar o corpo na área em que ela foi encontrada. Os investigadores sabiam que precisariam encontrar evidências mais sólidas para incriminar aquele homem. E enquanto eles continuavam com as investigações, eles descobriram que o Buddy havia sido preso por um crime não relacionado com o que aconteceu com a Kathy e ele havia falecido na prisão. Enquanto os investigadores acreditavam que o culpado poderia ter falecido na prisão, os familiares da Kathy ainda temiam que o verdadeiro culpado poderia estar livre e andando pelas ruas. Kenny disse em uma entrevista que chegou a acreditar que o caso dela nunca seria solucionado. E uma coisa curiosa que eu encontrei nas fontes de pesquisa é que a família da Kathy só contou ao filho dela que ela havia falecido e tudo o que havia acontecido com ela e com ele quando ele completou 10 anos de idade. Eu não encontrei nas fontes o que eles diziam a ele sobre o paradeiro de sua mãe enquanto ele não completou os 10 anos de idade. E ele contou em uma entrevista, depois de adulto, que quando descobriu tudo o que havia acontecido com a sua mãe e com ele, e a forma que ele havia sido deixado naquela floresta, o único sentimento que ele tinha era a raiva. Ele se lembra que passou a sentir raiva do mundo e ficava se perguntando quem havia feito aquilo a ele e a sua mãe. E a resposta para todas as perguntas demoraria muito para chegar. O caso esfriou e os investigadores tiveram que arquivá-lo. Até que 30 anos depois, eles receberam a ligação de uma mulher que fez com que eles reabrissem as investigações.
Segundo um dos investigadores, em 2009, uma mulher ligou no departamento de polícia e falou que acreditava que o seu ex-marido poderia estar envolvido no que aconteceu com a Kathy Baker e que ela estava com muito medo dele. Os investigadores foram até onde essa mulher morava e conversaram com o ex-marido dela. E ele falou aos investigadores que não tinha nada a ver com o que havia acontecido com a Kathy Baker e até se prontificou a liberar o seu DNA para que os policiais pudessem fazer as comparações. Os investigadores, é claro, aceitaram a proposta daquele homem, e quando um deles foi analisar os arquivos do caso da Kathy Baker, ele percebeu que o DNA que foi encontrado na cena do crime nunca havia sido enviado para testes, mesmo depois de toda a evolução que eles já haviam tido nas tecnologias. Agora, os investigadores sabiam que poderiam jogar aquele DNA no banco de dados e assim poderiam fazer comparações com vários outros DNAs presentes ali. E assim, eles teriam uma grande chance de encontrar um DNA compatível com o DNA do culpado de tudo o que aconteceu com a Kathy. Aí, um dos investigadores entrou imediatamente em contato com um laboratório forense e pediu que eles analisassem as evidências que foram encontradas na Kathy e jogassem no sistema. Uma das funcionárias desse laboratório disse que se encontrou pessoalmente com esse investigador e eles analisaram todas as evidências que foram encontradas. Os biquínis, a blusa dela e as evidências biológicas que haviam sido coletadas na época. Porém, segundo essa mulher que trabalhava no laboratório, aquelas evidências tinham mais de 30 anos, e isso não era algo muito positivo. Mas, mesmo assim, eles coletaram o DNA presente na blusa e no biquíni da Kathy e enviaram para análise. E assim que os exames ficaram prontos, a conclusão era de que aquele DNA pertencia a um homem desconhecido. Ele não pertencia ao Buddy, que foi o primeiro suspeito que havia falecido na prisão, e também não pertencia ao marido daquela mulher que ligou fazendo aquela denúncia. Aí, os investigadores decidiram jogar aquelas evidências de DNA no banco de dados nacional do FBI, na esperança de que elas fossem compatíveis com algum homem que estava registrado ali. E, segundo a funcionária do laboratório, aquele teste foi um sucesso. Assim que eles jogaram o DNA no banco de dados do FBI, um nome apareceu como sendo compatível. O nome desse homem é Richard Buswell. Investigando a vida dele, os investigadores descobriram que ele havia morado por um tempo em Raleigh, Indiana, que era onde a Kathy morava quando tudo aquilo aconteceu com ela. E 12 anos após tudo o que aconteceu com a Kathy, aquele homem cometeu um outro crime muito parecido com aquele. Ele sequestrou uma garota usando uma faca, mas essa garota conseguiu escapar dele. Com isso, os investigadores passaram a considerá-lo o principal suspeito naquele caso. E puxando todos os registros do caso da Kathy, os investigadores descobriram que, na época em que tudo aconteceu, uma testemunha havia dito aos investigadores que viu Richard andando com o seu carro amarelo perto de onde tudo aconteceu com a Kathy por volta de meio-dia. Porém, mesmo depois de ouvir todos os relatos dessa testemunha, os investigadores decidiram não investigar o Richard. 30 anos depois, quando perguntado a um dos investigadores por que ele acredita que os investigadores que estavam cuidando do caso decidiram não investigar o Richard na época, esse investigador disse que acredita que era porque ele não tinha um passado criminal nessa época e a maioria das pessoas da comunidade o conheciam. E como os investigadores decidiram focar primeiro em homens que possuíam veículos amarelos e que tinham uma ficha criminal, o Richard acabou passando despercebido. Mas os novos investigadores disseram que sabem que essa foi uma grande falha na investigação da época. Aí, depois de 30 anos, os investigadores decidiram ir conversar com aquele homem. Eles descobriram onde ele estava morando e foram até lá. Um dos investigadores disse que, de início, eles queriam ter uma conversa amigável com ele para entender se ele conhecia e tinha algum tipo de relacionamento com a Kathy Baker. Mas, de início, eles decidiram não contar a ele que encontraram o DNA dele nela.
E ele falou aos investigadores que a conhecia porque era amigo dos irmãos dela, mas que depois que ela se casou com o Kenny, ele nunca mais a viu e nem falou com ela. Os investigadores perguntaram se ele estava tendo algum tipo de relacionamento amoroso com ela e se realmente não havia se aproximado dela depois que ela já estava casada. E segundo um dos investigadores, ele continuava negando e dizendo que nunca mais a viu. E foi nesse momento que os investigadores disseram a ele que sabiam que ele estava mentindo, pois testes de DNA mostravam que ele teve um contato físico com ela sim. E eles mostraram a ele as fotos das evidências que foram coletadas, evidências em que o DNA dele estava presente. Mas ele continuou negando tudo, ficava dizendo que os investigadores estavam enganados e que aquele DNA não pertencia a ele. Quando perceberam que ele não iria confessar o crime, os investigadores disseram que ele estava preso por tudo o que havia acontecido com a Kathy Baker. E também pela tentativa de cessar a vida do filho dela, pois os exames feitos no Ryan provaram que aquele homem o agrediu na cabeça e ele quase não resistiu. Kenny disse que sentiu um alívio quando os investigadores foram até a sua casa 30 anos depois e disseram que descobriram que o Richard era o culpado e o prenderam. Mas, junto com o sentimento de justiça feita, ele também passou a sentir raiva do Richard. Kenny contou em uma entrevista que conhecia o Richard, porque ali era uma cidade pequena e todos se conheciam e quando se viam se cumprimentavam. Porém, segundo ele, depois de tudo que aconteceu com a Kathy, o Richard sempre passava por ele e não o cumprimentava e nem fazia contato visual. E ele ficava se perguntando na época por que ele estava agindo daquela forma, visto que ele não havia feito nada de ruim a ele. E que depois que os investigadores contaram a ele que o Richard era o culpado, ele conseguiu entender por que ele estava tendo aquele comportamento. Depois que o Richard foi preso, uma outra testemunha apareceu. Um homem que ficou preso na mesma cela que ele, quando ele cometeu aquele outro crime, disse aos investigadores que o Richard havia dito a ele que havia tirado a vida de uma mulher e que havia tentado tirar a vida do filho dela também, e que ele havia saído impune desse crime, porque os investigadores nunca foram capazes de incriminá-lo. E esse homem disse que o Richard contou a ele como tudo aquilo aconteceu. Segundo ele, o Richard contou que foi até a casa da Kathy e mostrou que estava interessado em se relacionar com ela, mas ela o rejeitou. Porém, como ele conhecia a ela e a sua família, ele ficou com medo de que ela contasse a eles o que ele havia acabado de fazer e por isso decidiu que iria tirar a vida dela. E quando perguntado por que ele havia decidido tirar a vida do pequeno Ryan também, ele explicou que fez aquilo porque não queria que ele tivesse que crescer sem a sua mãe. Os investigadores disseram que de início não estavam acreditando muito no que aquele ex-companheiro de cela do Richard estava dizendo. Mas ele acabou contando tantos detalhes aos investigadores que eles perceberam que algumas das coisas que ele disse não foram liberadas para a mídia. Apenas os investigadores do caso e o culpado por tudo o que aconteceu poderia saber daquelas informações. Aí, eles passaram a acreditar nele. E os promotores pediram que aquele homem testemunhasse contra o Richard no julgamento. E quando perguntado se eles haviam oferecido algum tipo de acordo a ele, o investigador negou ter oferecido um acordo e também negou que aquele homem tivesse pedido um acordo a eles para, assim, receber algum tipo de favor em troca das informações que ele estava dando. Em abril de 2015, 36 anos após tudo o que aconteceu com a Kathy Baker, o julgamento do Richard começou. Um dos investigadores do caso disse que acredita que tudo aconteceu da seguinte forma. O Richard aproveitou uma oportunidade para entrar na residência da Kathy enquanto ela e o seu filho estavam sozinhos, e ele acredita que ele pegou o filho dela e que por isso ela nem tentou lutar contra ele, para que ele não fizesse mal ao Ryan. Dessa forma, ele manteve a Kathy sob o seu controle. Ela entrou em seu veículo e ele dirigiu até a área isolada onde ela e o seu filho foram encontrados.
Depois de fazer tudo aquilo com a Kath e de agredir o pequeno Ryan, ele os deixou ali e saiu da cena do crime sem imaginar que 30 anos depois, o DNA que ele havia deixado para trás levaria os investigadores até ele. Depois que os promotores apresentaram todas as evidências e depoimentos no julgamento, o júri deliberou por apenas 3 horas e meia. Richard foi considerado culpado por tudo o que aconteceu com a Kath Baker e com o filho dela. Ele está cumprindo uma pena de 100 anos por seus crimes. Kenny disse que quando ouviu o juiz dizer que ele foi considerado culpado, ele não aguentou e deu um grito no tribunal. Foi um grito de alívio. Segundo ele, durante aqueles 36 anos, ele sentia um peso em suas costas pela tristeza e angústia de nunca ter visto a justiça. E ver o Richard ser preso e levado algemado tirou esse peso dele. O Ryan também disse em uma entrevista que sentiu um grande alívio com a prisão do Richard, que durante todo aquele tempo ele vivia com raiva e que depois da prisão dele tudo aquilo se foi e que ele pode ser feliz agora. Kenny disse que é muito grato aos investigadores que finalmente solucionaram o caso de sua esposa, que eles não só fizeram o trabalho deles, mas eles também curaram a sua família depois de todos aqueles anos. Que ele considera que eles fazem parte de sua família agora. Ryan disse que sabe que o seu pai ainda não se curou, mesmo depois de todos esses anos, porque ele ainda é apaixonado por sua mãe, que ele ainda se sente perdido e ele ainda vai ao túmulo dela e chora muito. E Kenny confirmou isso. Ele disse que ainda ama sua esposa e que sempre irá amá-la, que ele nunca quis estar em lugar algum sem ela e isso não mudou. Mas ele não tem mais controle sobre isso. Segundo ele, Richard tirou a sua vida também. Ele tirou dele o futuro que ele teria com a sua esposa. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixe o seu like se ainda não fez, pois isso ajuda muito o canal. Muito obrigada por assistir até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!